Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O processo judicial eletrônico, PJE, implantado na Justiça do Trabalho, mudou a forma de lidar com o processo. Novas tarefas foram criadas, protocolos e carimbos foram deixados de lado. O mundo da tecnologia atingiu a todos, servidores, magistrados e advogados. Mas como conciliar os avanços do sistema com os direitos processuais já consagrados? Para falar sobre esse desafio, vamos conversar com o juiz Luiz Carlos Roveda, titular da primeira vara do trabalho do Brasil a utilizar exclusivamente o PJE. Muito bem, juiz Roveda, obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre o PJE e sobre essa sua experiência aí à frente da vara do trabalho de navegantes, a primeira, a que teve a primazia da instalação do PJE, JT no Brasil. Bom, eu queria saber do senhor, já que o senhor foi o primeiro juiz do trabalho a atuar com o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho brasileira, como é que foi essa experiência no início, especialmente nos primeiros dias em que o senhor teve o contato com o novo sistema? O primeiro contato ele foi muito complicado. Sim. Foi, na verdade, algumas semanas antes da instalação da unidade, também lá em Brasília, quando nos demonstraram o que seria esse novo sistema PJE, porque ninguém conhecia ele amplamente. E a primeira demonstração nos deixou muito preocupados. A gente ficou muito preocupado realmente porque importava de uma alteração significativa de tudo aquilo que a gente já conhecia e que já havia visto. Então, a primeira impressão, sendo bem honesto contigo, a primeira impressão era de que não iria dar certo. Não foi amor à primeira vista? Não foi amor à primeira vista. Mas assim que ele começou a ser implantado, que a gente começou a aprender a manejá-lo, né, ele demonstrou que tinha algumas qualidades que poderiam ajudar bastante. Bom, isso me induz para a segunda pergunta. Como é que o senhor observou, avalia, inclusive, nesse momento, a evolução do sistema desde a implantação lá em dezembro de 2011 na vara do trabalho de navegantes? A versão inicial que foi implantada lá em Navegantes, que foi o primeiro local do Brasil, era a versão 1.0.0. E no mês de julho nós já estamos na versão 1.4.7.3. Então houve uma evolução considerável, significativa e melhorou bastante em relação à versão inicial. É preciso também ser sincero e dizer que nem todas as ferramentas inicialmente imaginadas, elas estão ainda em funcionamento, mas boa parte delas estão em funcionamento e as que funcionam bem, realmente promovem uma grande melhoria na forma de lidar com o processo. Foi uma evolução significativa e essa evolução foi necessária. E alguns momentos dessa evolução já segundo as demandas dos usuários. Certo. Os usuários já começaram a participar um pouquinho das alterações que foram feitas ao longo do tempo. Bom, aqui mesmo no ambiente do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, nós observamos dois tipos de reações. Aquela reação do usuário que estava lidando apenas com o processo físico e daqueles usuários que já tinham tido uma experiência de processo eletrônico, aquele nosso processo caseiro, né, que foi desenvolvido, o Provi aqui em Santa Catarina, o processo virtual, e que justamente nesse segundo grupo é que existem aí mais reclamações, porque já estavam acostumados com as funcionalidades do Provi e agora em contato com o PJE não se acostumaram assim num primeiro momento. O senhor entende essa reação justamente pelo fato de que esse segundo grupo já tinha um contato com alguma coisa mais desenvolvida e que realmente seria um retrocesso se imaginar voltar hoje para o processo físico por conta das dificuldades iniciais do PJE? Essa reação de Santa Catarina, ela não é isolada. Sim. Em praticamente todos os locais do país, quem já tinha um processo eletrônico mais ou menos desenvolvido, teve uma reação, vamos dizer assim, mais ríspida em relação ao PJE, porque isso significou você modificar a cultura, inclusive, do processo eletrônico. Claro. Então, todos aqueles mecanismos que já se sabia, tudo isso foi separado.
E o processo UPJE, ele absorveu muito pouca coisa dos processos existentes no Brasil, e eram mais de 30, alguns falam até em mais de uma centena de processos. Então, alguns estados tinham um processo eletrônico bem desenvolvido, outros em ritmo intermediário e outros iniciais. Todos esses estados tiveram alguma reação contrária ao PJE, porque o processo estava sendo feito segundo as suas necessidades paroquianas, as suas qualidades. Sim. Santa Catarina tinha um processo muito bom e que funcionava muito bem em Florianópolis, e o PJE aproveitou pouca coisa desse processo. Então, essa reação, ela é absolutamente natural. Ela é absolutamente natural e até necessária para que algumas coisas possam ser utilizadas nesse processo, as coisas melhores, as coisas boas, né? Agora, o grande problema é que, como existiam muitos processos no Brasil e cada um falava uma linguagem, era preciso unificar essas linguagens. Sem dúvida. Então tinha que ter uma nova linguagem que absorvesse todos esses processos. E então, realmente, alguns estados, entre eles Santa Catarina, aparentemente tiveram uma perda inicial em relação a algumas ferramentas, a algum tipo de uso que se fazia. Ora, em relação ao processo de papel, o ganho é significativo. Era assim também com o Provi. No começo. No começo. Foi assim. E vai ser assim com o PJE. Agora, voltar atrás com o PJE ou com qualquer outro tipo de processo eletrônico não é uma boa ideia, me parece. Eu acho que nós precisamos de um processo eletrônico. Se esse processo eletrônico é o PJE, é o PTB, é o PJC, como vai se chamar esse novo processo? Qual é a plataforma a ser utilizada? Eu acho que isso cabe uma discussão legítima e honesta. Sim. Agora, voltar para o processo de papel, aí sim eu acho que é um grande retrocesso. Muito bem, juiz Rovedo, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.